No escuro gelo de Niflheim, onde reinava o caos, a partir das profundezas do nada emergiu uma entidade malvalorosa, Loki. Vezes amigos em inimigos e vice-versa, agitando o pote das histórias lendas. Loki, uma figura escondida no mistério, se distingue do estimado Aesir, os deuses de Asgard. Em vez disso, as suas origens remontam ao reino dos Jotunar, seres colossais que frequentemente discordam com o divino. Podíamos dizer que o Loki já tinha fogo e gelo desde o momento em que nasceu. No reino de Asgard, a presença de Loki é uma dualidade, um interior com o olhar de um estrangeiro, que encarna o caos no meio da ancião do mundo por ordem. Loki, o deus do maltrato e das truques, uma figura complexa e enigmática na mitologia nórdica. É muitas vezes retratado como um ridículo malvado, mas também é capaz de um grande mal. A verdadeira natureza de Loki é difícil de identificar, mas uma coisa é certa, que ele é uma força com que se deve contar. Agora, o nosso principal foco é o Loki, o truqueiro de Asgard. A sua mudança de forma é única. Ele pode mudar o seu sexo e transformar-se em qualquer humano ou animal que quiser. Loki, conhecido pela sua sabedoria e astúcia, muitas vezes encontrava-se preso entre ajudar e impedir os deuses e deuses de Asgard. A lealdade de Loki era tão imprevisível como as tempestades no Mar do Norte. Às vezes, ele prestava ajuda aos deuses, a sua rebelde natureza temporalmente suprimida. Mas tão rapidamente, ele podia virar-se contra eles, a sua astúcia e traição causando um caos inconcebível. O caráter complexo e inconstante mudança de Loki é o fio malvado que se une ao mito nórdico. Dentro do panteão nórdico, o Loki era um truqueiro, um catalisador do caos, que desencadeava efeitos de onda que formavam profundamente o curso dos acontecimentos. Loki, o famoso truqueiro da mitologia nórdica, costumava fazer rir entre as reuniões celestiais dos deuses. Loki, o deus de truques, aquele que dá prazer no caos, faz a sua mão, destabilizando a ordem do cosmos, forçando o mundo para o caos e o conflito e, em última análise, para o fim do mundo, Ragnarok. As histórias complexas da mitologia nórdica são elaboradamente ligadas à figura enigmática de Loki, um deus de truques conhecido pela sua astúcia e maldade. Nas profundidades de Asgard, Loki cria um plano astuto para roubar as maçãs da imortalidade, protegidas pelo enigmático Idun, num acto aterrador de truque e traição. Em troca da sua liberdade, Loki conspirou com o gigante para entregar Idun, o guardião das maçãs da juventude. Os deuses de Asgard começaram a envelhecer prematuramente como a sua principal fonte de juventude, ou seja, falta o Idun, que normalmente lhes forneceva as maçãs da juventude eterna. Nesta história de engenho e truque, a capacidade supernatural de Loki para mudar a sua forma iria de novo ter um papel fundamental. Em fúria, Thor, o deus do furo, anda à volta do palácio de Asgardia a ameaçar o Loki. Para aliviar a sua raiva, Loki convence os trões engenhosos, Brok e Sindri,
para criar uma magnífica coroa de ouro que magicamente cresce tão luxuosa como o seu cabelo original. Como o truquedor dos deuses, ele convenceu e enganou Brok e Sindri, dois irmãos trânicos especializados, para criar o martelo poderoso de Thor, Mjolnir. A natureza malvalorística de Loki levou ao nascimento de crianças monstruosas, incluindo o Fenrir, um lobo colossal com olhos ardentes e dentes espessas com a faca. Num reino de mitos e lendas antigos, os deuses de Asgard têm medo do enorme lobo, Fenrir. O seu poder cru ameaça o próprio tecido da sua moragem celestial. Desesperados, eles concordam. O TYR, o deus da guerra sem medo, avança e coloca a sua mão direita na macabre machada de Fenrir. O TYR, o deus da guerra corajoso, sacrifica valientemente a sua mão, mostrando determinação inflexível em frente à adversidade. Ele está preso pelos deuses e numa única ligação. Ele ficaria silencioso e impotente até Ragnarok. No meio de uma estrangulação épica no reino nórdico, apareceu uma peculiar reviravolta. Loki, o astuto truqueiro, encontrou-se no rosto inesperado de uma maré. O seu objetivo de perturbar o estilhaço de um gigante colossal numa aposta que iria testar a força dos deuses. E o inconcebível acontece. Loki fica presa durante a sua punição e dá à luz de Sleipnir, um cavalo de 8 pernas. O Odin procura uma garganta mágica para o levar para a batalha, e o astuto Loki entrega a Sleipnir, um cavalo de 8 pernas nascido da ligação do deus malvado e da gigantesa Svadilfari. O acto mais infame de Loki é o seu papel na morte de Balder. O querido deus da luz entregou o narrador. Um acto desafortunado que alteraria para sempre o curso da mitologia nórdica. Motivado pela sua inveja venenosa, Loki criou um plano mortal para acabar com a imortalidade de Balder. Ele procurava saber sobre a única coisa que podia causar danos ao deus radiante, a manada. A morte brutal de Balder desencadeia uma série de eventos trágicos que acabam por culminar em Ragnarok, a escuridão dos deuses e o fim do mundo que eles conhecevam. O desafio arrojado de Loki, um contraste forte com a tristeza solene do Aesir, isola-o ainda mais, fortalecendo o seu caminho de separação. Os seus plotos perversos levam a muitas mortes e os deuses decidem que o mal dele já não pode ser tolerado. Os truques malvados de Loki levaram-no, finalmente, a um destino terrível. As consequências da sua traição apanharam-no como uma tempestade de vengeance. Como punição pela morte do belo Balder, os deuses amarraram o Loki com as entrais do seu filho, Narf, e pintaram-no sobre 3 rochas espessas com uma serpente venenosa a derramar veneno nos seus olhos. Loki, o astuto e malvado de deus da mitologia nórdica, foi finalmente capturado e amarrado numa caverna. Para garantir que ele não fugisse, os deuses usaram as entradas do seu próprio filho, Vali, para o amarrar. Como último toque, colocaram uma serpente venenosa sobre ele, as suas fracas a derrame veneno na cara dele. A natureza descontraída de Loki e as constantes convulsões causaram que a terra tremera em medo.
Loki, o deus Norse, tem uma longa história de reverência e de medo. O seu papel no Ragnarok, o fim do mundo, só serve para cimentar o seu lugar na mitologia. À medida que a batalha cataclisma de Ragnarok erupte, o astuto truqueiro Loki, amarrado por cadeias divinas por a sua traição, quebra as suas mangas e surge como um precursor do caos, alinhando-se às monstruosas forças que ameaçam consumir os reinos. Loki, o deus do mal, leva o seu exército leal de gigantes feros a um confronto cataclismático contra Heimdall, o poderoso guarda do Bifrost, enquanto o destino de Asgard está no equilíbrio. No vasto tapiço cósmico da mitologia nórdica, dois titãs estão eternamente destinados a um encontro catalísmico. O seu destino está interligado, são guiados por forças fora do seu controle, simbolizando o inevitável choque entre ordem e caos que irá moldar o destino do seu mundo. O impacto de Loki no mundo esteve muito além das sagas e mitos. A sua natureza enigmática e as relações complexas inspiraram infindáveis obras de arte, literatura e música. Da ópera aos romances, o legado de Loki deixou uma impressão permanente na cultura popular. Loki, o enigmático deus nórdico, é uma encarnação da dualidade. Uma figura complexa, o seu caráter dança entre luz e sombra, caos e ordem. No meio dos reinos etereais da mitologia nórdica, o Loki surge como um precursor do caos, um truqueiro que desafia o delicado equilíbrio dos deuses. No entanto, paradoxalmente, ajuda-os nos seus triunfos, mostrando a interligação complexa entre a ordem e a sua perturbação enigmática. Loki, a figura enigmática da mitologia nórdica, um truqueiro, transformador de formas, e o dono do caos. Para o horror dos deuses, Mjolnir e acontecimentos catastróficos começaram a cair sobre os reinos que conduziam ao Ragnarok. Loki era um deus de truques, representado como uma figura malvada. Agora vamos falar do papel de Loki na morte de Balder, o querido filho de Odin e Frigg. Este trágico acontecimento teria consequências enormes para os deuses e para o mundo em si. Loki, uma figura enigmática do mundo enigmático da mitologia nórdica. Conhecido tanto como interno como externo, ele era a ponte enigmática entre os mundos de deuses e gigantes, de ordem e caos, de luz e escuridão. Loki, o deus de truques, teia através da mitologia nórdica com a sua natureza complexa e imprevisível. A viagem de Loki, uma história de metamorfose, de um piazo malvado a um inimigo ameaçador, de aliado confiado a um adversário vingativo.